Olá, sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, diretamente de dentro da terceira edição do Empreende Fest, a maior feira de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um espaço de conexão com oportunidades, inovação, tecnologia, trazendo novas referências para inspirar as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e a minha missão aqui é conversar com os nossos convidados super especiais. E hoje, aqui ao meu lado, gente, olha, confesso que eu estou nervoso, mas eu quero apresentar o nosso querido professor Clóvis de Barros Filho. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui. Sensacional. Para quem chegou no planeta Terra hoje, eu vou explicar um pouquinho quem é o professor Clóvis de Barros, que é doutor e livre-docente pela USP, com mais de 30 anos de experiência acadêmica, autor de mais de 35 livros, entre eles o best-seller A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Já impactou milhões de pessoas no Brasil e no mundo com as suas palestras e aulas. Também é apresentador dos podcasts Inédita Pamonha e Partiu Pensar, que figuraram entre os 50 podcasts mais ouvidos do país em 2021 e 2022. Conhecido como explicador, ele traduz a filosofia com humor, clareza e profundidade. Professor, fez boa viagem? Excelente, espetacular, melhor impossível. O que é que está achando do nosso evento? Nossa, maravilhoso, lindo, acolhimento fantástico, tem tudo para ser um sucesso. Amém. Será, professor? Olha só, professor, eu fiquei pensando o seguinte: eu acompanho muito do seu conteúdo e o bom de conversar com alguém que tem essa proeminência no país é porque já tem muito conteúdo, então a gente já pode ir direto ao que interessa, né, professor? A sua palestra aqui, ela tem como tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, né? E aí eu imagino que uma boa parte da reflexão sobre isso passa pelo entendimento do que é o seu propósito de vida, o famoso o que é que eu vim fazer aqui. Claro, né? Claro. Então, pegando a sua experiência, porque o senhor teve, por sorte, coincidência ou destino, uma iluminação muito cedo, junto a seu pai, sobre sobre o seu fazer, de ser explicador. Isso. Então, pegando o seu exemplo como base, 50 anos aí mais ou menos de entendimento de propósito, no mínimo. Isso mesmo, no mínimo. Por onde a gente pode começar a tatear a nossa própria ideia de entendimento de propósito? Na verdade, o propósito é sempre o ponto de chegada, o tipo de transformação que gostaríamos que acontecesse no mundo por que nós existimos. Isso pode ter muitas peculiaridades. Esse propósito ele pode enfatizar a própria prosperidade, mas ele pode enfatizar o bem-estar do outro, a vida social, eu diria a felicidade do coletivo. E a escolha do propósito ela depende muito daquilo que você genuinamente considera valioso, importante. É muito importante esse detalhe. O propósito ele tem que ser escolhido a partir daquilo que de verdade você acha importante na sua vida. E é preciso fazer essa descoberta. Senão, o propósito vira de faz de conta, vira de mentirinha para os outros verem. E isso não leva a nada, não adianta nada na hora de viver. Para o propósito ser de fato contributivo para a vida, ele precisa resultar de uma avaliação verdadeira e genuína daquilo que realmente importa. Por exemplo, no meu caso, importa muito, eu diria, contribuir com a formação do jovem da sociedade a que eu pertenço. Então, se esse é o meu maior propósito, esse propósito me ajuda muito a fazer escolhas de vida. Tem vidas maravilhosas possíveis à beira-mar, viajando em navio, né? São maravilhosas, mas não tem nada a ver com o que eu escolhi para mim. Eu escolhi para mim ajudar as pessoas a pensar melhor. Então, eu escolho a minha vida a partir daí. E acho que tem dado certo.
Tem dado muito certo, professor. Uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava elencando aqui os temas a conversar com o senhor, a questão da ética ela é muito presente no seu trabalho, né? Para além de todos os outros temas que o senhor trabalha também. Mas qual é a visão que o senhor tem tido sobre a relação sobre ética e empreendedorismo? A gente tem vários exemplos aí sobre como as relações de trabalho acabam indo para um lugar que não é. Mas qual seria o benefício para o empresário de exercitar e incluir posições éticas na sua relação de trabalho? Bom, quando a gente fala de ética, a primeira questão que deve ser mencionada é que o benefício é sempre para o coletivo, né? Ou seja, a ética é a própria arte da convivência, de um modo que todos sejam contemplados. E para isso, você limita o comportamento individual em nome de alguma coisa entendida como mais valiosa, que é o bem-estar de todos. Sim. Então, nesse sentido, toda vez que nós falarmos em ética, estamos pensando em alguma coisa que vai além de nós mesmos, né? Vai além de nós mesmos. Ou seja, é contributivo para o grupo, é contributivo para a sociedade, é contributivo para o outro, é contributivo para... mesmo que seja limitante da própria conduta. Agora, claro, a partir do momento que você é o outro do outro, se o outro tiver uma postura ética, será você o contemplado. Uhum. E se todo mundo pensar em todo mundo, aí fica bom para todo mundo, né? Exato. Então, porque você poderia me perguntar, por que eu vou me privar em benefício dos outros? Eu não tenho nada que ver com os outros, né? Mesmo que você pense assim, saiba que a mesma pergunta o outro vai fazer em relação a você. Sim. Então, é claro que quanto mais o outro for bacana com você, mais chance a sua vida tem de ser boa, né? Quanto mais escroto o outro for com você, pior a sua vida tende a ser. Então, é uma coisa que todo mundo tem que pensar na ideia de que a proteção do coletivo ela deve ser feita mesmo que tenhamos que abrir mão de algum prazer, alguma vantagem, algum ganho pessoal que comprometa essa convivência entre todos. O senhor tem uma carreira extensa, mas eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que essa aproximação com a internet e com as redes sociais ampliou a sua abrangência, né? Em algum momento, o senhor entendeu que tinha virado um empreendedor e falou, não, agora... Como é o Clóvis, o professor Clóvis, empreendedor? Ou o senhor sempre teve esse caminho dentro da sua carreira? Não, na verdade, sou sócio de uma unidade de negócio, para falar, né, onde nós temos palestras, cursos, podcast, etc., que no final envolve a participação de bastante gente e isso significa um empreendimento. Um empreendimento de educação voltado para a sociedade e que tem a filosofia e o bom pensar o seu mote principal. Então, sim, me considero um empreendedor, preciso pagar o salário de todo mundo no final do mês, é preciso que tenha entrado mais do que saído, é preciso ter responsabilidade financeira, é preciso também não se acovardar, é preciso dar passos consistentes mais para frente e, portanto, eu não vejo diferença nenhuma entre mim e qualquer outro pequeno negócio que tanto alavanca a nossa economia. Eu sempre faço uma pergunta para os nossos entrevistados que é a seguinte, em algum momento da sua trajetória, professor, aconteceu alguma coisa ou o senhor aprendeu alguma coisa no dia a dia que não estava em nenhum livro, nenhum pensamento, nenhuma explicação dos nossos filósofos e pensadores que te pegou de jeito e falou, isso aqui eu aprendi no dia a dia, no traquejo da coisa. Mas muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu diria que uma que
me impactou muito foi descobrir que, por mais que eu me esforce, nem sempre as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer. Isso é muito importante, porque se você partir de uma premissa prepotente, de que é só você falar e todo mundo vai entender o que você está falando, é possível que você esteja vivendo numa realidade que não corresponde às coisas do mundo, né? Então eu tive essa certeza muito mais fora da universidade, fazendo trabalho com público aberto, onde eu pude, conversando, depois de falar e depois de explicar, eu pude perceber que, é claro, muita gente entende o que eu digo, mas muita gente não. E talvez não tenha outro jeito, né? Toda vez que você arrisca elaborar uma ideia, você vai ter que contar com algum repertório para que essa ideia seja entendida. E a nossa sociedade ela é muito plural, muito diversa, muito heterogênea, muito... E aí, aquele mínimo denominador comum que você supõe todo mundo tenha é uma suposição equivocada, né? E, portanto, isso traz humildade para quem se julga explicador, né? Uhum. Traz humildade e a necessidade de trabalhar cada vez com mais competência para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a esse entendimento. Muito bom. Professor, eu vi uma história que o senhor contou, talvez o senhor lembre dela, contou em um podcast dos milhares que o senhor já participou, sobre uma viagem ao Japão e uma interação que o senhor teve com uma pessoa que estava dentro do avião também, à sua frente. Isso. E aí o senhor discute um pouco dessa questão ética, né? Que o senhor aprendeu com ele. O senhor pode, por gentileza, explicar isso pra gente? Porque eu achei isso sensacional. É muito simples, porque por conta do meu trabalho, eu pego o avião praticamente todo dia. Pelo menos todo dia útil, né? Se não 2 vezes por dia. E no Japão aconteceu uma coisa inusitada, porque o rapaz da frente, logo o avião decolou, virou para trás e perguntou se eu me incomodaria se ele reclinasse a poltrona. Pode parecer uma trivialidade, uma bobagem, mas para mim me chamou a atenção, porque nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Pelo contrário, as pessoas que querem reclinar apertam o botão, reclinam, e se tiver alguma coisa na mesinha, voa mesmo, né? Bom. E eu, então, um pouco perplexo, disse que ele podia reclinar sem problema, mas ele não reclinou, né? Então, quando eu fui ao toalete, eu cutuquei e perguntei, por que você não reclinou? Eu disse que estava tudo bem. Ele disse, não, mas você mentiu para mim. Se eu reclinar, eu vou te incomodar. Veja só, aí ele reclinou e estava o meu tablet e, de fato, o meu tablet caiu. E aí, então, eu entendi que é possível, na cultura de uma sociedade, é possível incluir esse elemento de preocupação com o outro, né? Que faz parte do dia a dia das pessoas, de você estar o tempo inteiro atento para não constranger, não aborrecer, não incomodar, não... E eu achei que isso tinha uma relevância ética extraordinária, porque a ética pressupõe que você não veja problema em abrir mão de um conforto pessoal em nome, digamos, do outro, do bem-estar do outro. E, eu achei que essa história era uma bonita história para ajudar a entender as diferentes culturas e o papel da ética nessas diferentes culturas. Então, eu até escrevi um livro por causa disso, né? Uau. Intitulado O Poder da Gentileza, onde eu procuro explicar um pouco em que medida pequenos gestos podem tornar a convivência infinitamente mais harmônica, né? Inversamente, se você tiver um grupo social onde todo mundo só pensa
exclusivamente em si e no próprio conforto, é possível que a convivência entre todos seja medonha, horrível, porque não tem conforto para todo mundo, não tem lugar para todo mundo, não tem cadeira para todo mundo, não tem comida para todo mundo, nunca tem abundância suficiente. Então é preciso que as pessoas saibam um pouco abrir mão daquilo que é para si, em nome do que é melhor para o grupo. Muito bom. Professor, a gente está em um momento da nossa sociedade onde a gente tem muita ferramenta fazendo coisas para a gente, né? Muita, né? Há 2 anos atrás a gente falava de inteligência artificial como algo ainda muito incipiente. Agora ela faz parte do nosso dia a dia mesmo, né? E a coisa é exponencial. Então, a pergunta é, se a nossa sociedade ela é baseada em relações, e a gente tem uma ferramenta muito potente agora que em partes, diminui a quantidade de relações necessárias para obter o resultado que a gente precisa, na sua opinião, para onde a gente vai? A gente vai, aproveitando essa ferramenta, qualificar as relações, porque temos mais tempo para isso, ou a gente vai realmente diminuir a qualidade das nossas relações? Essa é uma pergunta genuína, porque a internet, essas ferramentas, elas estão mexendo com a base das relações, né? É possível que o uso recorrente das técnicas tenha impacto decisivo na maneira de ser das pessoas, na maneira de agir e de interagir. Então é inevitável que haja, sim, impacto nas relações. Eu sempre digo que uma ferramenta ou um instrumento, ele é uma possibilidade na vida das pessoas que com lucidez as usarão ou não em função de um propósito que é o delas. As ferramentas não têm valor em si. Elas têm um valor relativo. Relativo aonde queremos chegar. Algumas são extremamente úteis e outras não. Então, enquanto as ferramentas estiverem a serviço da nossa lucidez para buscar aquilo que consideramos mais valioso, é maravilhoso. Na hora que nós abrirmos mão dessa avaliação crítica e passarmos a usar as ferramentas simplesmente porque elas existem, sem saber muito bem para onde estamos indo, a partir daí, eu diria que perdemos a mão, perdemos as rédeas e passamos a assistir uma dinâmica que não controlamos mais. Talvez seja um pouco nesse caminho que estejamos indo. Professor Clóvis, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente. Professor Clóvis, que daqui a pouco vai estar no palco, que vocês estão vendo aqui atrás, brindando a gente com o seu conhecimento, mas antes não podemos finalizar sem te presentear. Eba! Vou passar em suas mãos aqui um kit que nós preparamos com muito carinho para o senhor. E olha, já vou explicar aos poucos o que temos aqui. Temos essa sacola que tem versos de músicas do nosso querido Almir Sater. Tá bom, professor? Vou pedir para o senhor ir tirando para eu já mostrar também. Claro. Dentro nós temos um livro sensacional aí, onde a gente... é um compilado de imagens da geografia do nosso Pantanal, fotografias sensacionais, do nosso querido Luciano Candizani, muito legal, Terra d'Água Pantanal Wetland. Aqui também a gente tem um presente, um artesanato de empresários aqui que tem relação com o Sebrae, professor, e a gente quer muito com isso aquecer um pouquinho o seu coração aqui em terras sul-mato-grossenses. Além disso, também eu acho que tem um chaveirinho que diz respeito à faixa pantaneira, que é um acessório que os pantaneiros usam, que é muito legal, que é muito tradicional, e a gente quer passar para o senhor. Ok? Coisa linda. Muito obrigado. Deixa eu pegar o chaveiro. O chaveirinho está aí também, né? Deixa eu te ajudar aqui, professor. É muita coisa. É isso mesmo. Você vem para ganhar várias coisas. Olha que sensacional. Eu saio olha que legal. Aqui.
E olha que lindo. Esse chaveiro faz alusão à faixa pantaneira, que os pantaneiros realmente utilizam no dia a dia. Puxa, então esses são os nossos presentes para o guardar senhor. com muito carinho. A gente muito agradece obrigado. muito a sua presença. E eu quero, em nome do Sebrae e em nome de todo mundo que está assistindo aí, agradecê-lo, professor, pela sua iluminação, muito novo, né? E por ter a coragem de se dedicar esse tempo todo ao seu ofício, à sua coisa, à sua descoberta. Pra gente, eu acho que tudo corroborou para que o senhor estivesse na melhor época possível. Todas essas ferramentas que conseguem colocar a sua voz muito mais longe e a gente precisa ouvi-la. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, entrevista, excelentes perguntas. Muito obrigado pelos presentes, são todos lindos. E tomara mesmo a palestra seja contributiva a todo mundo que estiver assistindo. É isso, pessoal. Olha, antes da gente terminar, não esqueça de seguir o Sebrae nas redes sociais. @SebraeMS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. Se você estiver vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist. Adicione também o Inédita Pamonha. Opa! Para ter acesso às ideias maravilhosas do professor Clóvis de Barros Filho. Gente, é isso. A gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau.